Assim disse Jesus no livro histórico de Mateus, capítulo 13, versículo 41. O Filho do Homem enviará seus anjos e eles removerão do reino tudo que produz pecado e todos que praticam o mal, e os lançarão numa fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. O Filho do Homem enviará seus anjos. Quando foi que Jesus disse essas palavras? Para que época ele disse que enviaria os seus anjos? Quando os seus anjos vieram fazer a colheita. Então, este vídeo eu vou mostrar a parábola do joio e do trigo. A parábola do joio e do trigo, mais uma conta que não fecha para os religiosos. Vamos ler a parábola e também vamos ler a explicação que Jesus deu a respeito dessa parábola. Seja bem-vindo ao canal Limpo pela Graça, por aqui seu irmão Cristo Cláudio. Toda honra, louvor e glória seja de nosso Senhor e Cristo Jesus, o ressuscitado. Eu te convido a ler o livro histórico de Mateus, capítulo 13, do versículo 24 ao 30. A parábola do joio e do trigo. Estou utilizando a nova versão transformadora, a NVT. Esta foi outra parábola que Jesus contou. O reino dos céus é como um agricultor que semeou boas sementes em seu campo. O reino dos céus não é o reino de Deus, não é o reino espiritual. Então, aqui Jesus estava utilizando a atmosfera terrestre, a atmosfera terrena. Esta foi outra parábola que Jesus contou. O reino dos céus. São 3 céus conhecidos. O primeiro céu é o azul, o segundo é o firmamento, que é onde estão os planetas, os satélites, e o terceiro céu, segundo dá-se a entender porque Pedro disse, é que onde foi levado em espírito Paulo e ouviu a revelação dessa doutrina. E ele é composto de água, segundo disse Pedro. Versículo 25. Enquanto os servos dormiam, seu inimigo veio, semeou o joio no meio do trigo e foi embora. O joio é planta semelhante ao trigo. 26. Quando a plantação começou a crescer, o joio também cresceu. Versículo 27. Os servos do agricultor vieram e disseram: o campo em que o Senhor semeou as boas sementes está cheio de joio. De onde ele veio? Versículo 28. Um inimigo fez isso, respondeu o agricultor. Devemos arrancar o joio? Perguntaram os servos. Versículo 29. Não, respondeu ele. Se tirarem o joio, pode acontecer de arrancarem também o trigo. E versículo 30. Deixe os dois crescerem, juntos até a colheita. Então direi aos ceifeiros que separem o joio, amarrem-no em feixes e queimem-no, e depois guardem o trigo no celeiro. Então, a parábola do joio foi uma clara fala de Jesus aos seus discípulos, se referindo a joio. Joio eram os aprendizes de Moisés, aos que viviam do legalismo. O joio eram os religiosos daqueles dias, que eram o Satanás, que eles eram os contra os ensinamentos de Jesus. Eles eram legalistas, eles seguiam os mandamentos de Moisés. Claro, nem todos, porque ninguém nunca foi capaz de cumprir todos. E quem era o trigo? O trigo era semelhante aos escolhidos de Deus, aos israelitas, ao povo judeu. Então, quando Jesus contou essa parábola, foi a respeito disso. E que haveria, os ceifeiros iriam fazer a colheita. Quem eram os ceifeiros? Eram os anjos, na separação. E quando ocorreria essa separação? Quando Jesus viesse para julgar os israelitas. Quando ocorresse o dia do Senhor, então haveria essa colheita. Então vamos à explicação da parábola do joio. Está no mesmo capítulo, Mateus capítulo 13, versículo 36 ao 43. Em seguida, deixando as multidões do lado de fora, Jesus entrou em casa. Seus discípulos lhe pediram: por favor, explique-nos a história do joio no campo. Versículo 37. Jesus respondeu: o Filho do Homem é o agricultor que planta as boas sementes. 38. O campo é o mundo e as boas sementes são o povo do reino.
O joio são as pessoas que pertencem ao maligno. Este maligno, a religião diz que é diabo, satanás, pombagira, tranca-rua. Não. Maligno é uma pessoa má. Maligno é uma pessoa maldosa. Então, quem eram os maldosos? Quem eram os maus daqueles dias? Os religiosos. Porque eles se utilizavam das leis mosaicas para fazer o quê? Maldade contra as pessoas. Escravizar as pessoas. Eles usavam as leis mosaicas como um aguilhão, como um ferrão, para ferroar, para maltratar os que não conseguiam praticar. Os que viviam nas transgressões da carne estavam sob o castigo, a sentença de Moisés. Então, quando diz o joio são as pessoas, não espíritos, são as pessoas que pertencem ao maligno. O maligno aqui eram as leis mosaicas, que eram elas que causavam maldade. E o inimigo que plantou é o joio. E o inimigo que plantou o joio no meio do trigo é o diabo acusador. E quem é que acusava naqueles dias? As leis mosaicas. Quem acusa nos dias de hoje? Os mestres que apontam o dedo: se você não comer pão, não beber suco, você vai para o inferno. Jesus vai voltar e você que não estiver na nossa igreja, você vai ficar e vai para o inferno e tal. Não é assim? Então não é diferente. Este diabo de hoje, de aqueles dias, é o mesmo diabo de hoje em dia. São os acusadores. Diabo não é um ser, é um adjetivo. Então, e o inimigo que plantou o joio no meio do trigo é o quê? As leis de Moisés. Quem era? É Moisés. Mas a pessoa de Moisés? Não. O que ele recebeu por intermédio de anjos, a sentença contra os israelitas. O acusador de seus irmãos. Então, eles, o inimigo que plantou o joio no meio do trigo, foi eles. Foi Moisés. Foi as leis de Moisés. Foi a sentença dos 613 mandamentos. Tira-se os 10 mandamentos e os 603 é o que condenava, o que acusava, era o que sentenciava. E o inimigo que plantou o joio no meio do trigo é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. E os que fazem a colheita são os anjos. Versículo 40. Da mesma forma que o joio é separado e queimado no fogo, assim será no final dos tempos. O Filho do Homem enviará os seus anjos e eles removerão do reino tudo que produz pecado. O que é que produzia pecado? Não eram as leis de Moisés? Em 1 João, capítulo 3, versículo 4. O que é pecado? João considerava pecado o quê? A transgressão das leis. Quem transgredia as leis de Moisés cometia pecado. Então, o Filho do Homem enviará os seus anjos e eles removerão do reino tudo que produz pecado. Então, seria removido o quê? As leis de Moisés. Para não fazerem as pessoas mais pecarem. Nos dias de hoje não existe pecador na face da terra. Existem transgressores, pessoas que transgridem a sua carne, pessoas que usam a sua carne para magoar o Espírito de Deus. É isso que acontece. Removerão do reino tudo que produz pecado e todos os que praticam o mal. 42. E os lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Quem é capaz de ouvir, ouça com atenção. Como foi que foi dado, como que um juízo chegou em Jerusalém? Chegou em forma de espada, de cavalo, de morte, de pendurar pessoas em madeiro. Assim chegou. E como foi consumido o templo em Israel no ano 70 DC? Dentro de Jerusalém? Não foi através do incêndio, do fogo? Foi isso. E por que foi dito ranger de dentes e uma fornalha que nunca se apaga, um fogo ardente? Porque os judeus utilizavam naqueles dias o aterro sanitário que tinha da parte externa de Jerusalém, o lixão, onde eram jogados animais que eram como sacrifícios, animais que morriam, e no passado foi utilizado para fazer sacrifícios de crianças a um deus Moloque, ao deus que eles acreditavam ser Deus Moloque. Então eles se utilizavam. Então eles sempre, os judeus naqueles dias utilizavam como exemplo, como uma forma de castigo, aquele fogo que nunca se apagava, que era um aterro sanitário. Nos dias de hoje nós falamos de aterro sanitário, mas um lixão. Assim foi que aconteceu. Não adianta pegar isso, trazer para os dias de hoje. Não adianta trazer isso para quase 2000 anos depois de ocorrido. Então a parábola do joio e do trigo se refere à colheita feita no dia do Senhor. E esse dia do Senhor chegou quando? Entre a metade do ano 66, da primeira era cristã, ao ano 70.
Nesse período que foi cumprido, que foi derramado o cálice da ira de Deus. Então esta parábola, ela já se cumpriu. Ela se cumpriu no dia do Senhor. Jesus disse a respeito dos anjos fazerem a colheita. Veja, Mateus, livro histórico, Mateus capítulo 24, entre os versículos 29 e 35. Imediatamente depois daquela angústia daqueles dias, imediatamente depois da angústia daqueles dias, quando você ler na Bíblia, aqueles dias, depois daqueles dias, foi os dias de vingança de Deus, foi o juízo de Deus que chegou no ano 70. Por isso que ele sempre se referiu aos escritos naqueles dias, daqueles dias, depois daqueles dias. Imediatamente depois da angústia, aqui em outro texto fala tribulação, veja NVI. Imediatamente após a tribulação daqueles dias, quando aconteceria essas tribulações? Quando Jerusalém fosse sitiada, que as mães, elas comeram seus filhos, as mães comeram a placenta. E isso foi o mesmo que aconteceu quando a primeira vez que Nabucodonosor destruiu Jerusalém, aconteceu a mesma coisa. E depois veio se cumprir no ano 70, quando o general Tito cercou Jerusalém e ali ficaram à míngua, sem água e sem comida. Então os acontecidos são semelhantes. Então, imediatamente depois da angústia daqueles dias, o sol escurecerá. O sol aqui escurecerá, era uma representação do templo. A lua não dará luz, que era o povo eleito, os escolhidos de Deus, que era representado como lua. As estrelas cairão dos céus e os poderes do céu serão abalados. 30. Então, por fim, aparecerá no céu o sinal da vinda do Filho do Homem. Então, depois daquela tribulação, daquelas angústias, daquelas coisas terríveis que aconteceriam em Jerusalém no ano 70, então o Filho do Homem voltaria, e ele voltou como juiz. Mas não foi uma forma corpórea, foi uma forma espiritual, foi de forma de sinais, de relâmpagos, de trovões, assim aconteceu. Mas essa conta para a religião, para os religiosos, isso aqui não fecha nunca, porque eles são legalistas, eles são futuristas. Eles são alunos de futuristas, eles seguem teologia. E teólogos não tem nada de espiritualidade. Teólogos, a teologia é carnalidade pura. Então, por fim, aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e haverá grande lamentação entre todos os povos da terra. Eles verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. Estes, diz eles verão o Filho do Homem vindo nas nuvens. Desde o livro de Joel, isso aqui representava o juízo de Deus, representava o dia do Senhor, a vingança de Deus. Por isso que o sumo sacerdote, em Mateus capítulo 26, versículo 64, quando Jesus diz, vós vereis em breve o Filho do Homem vindo por sobre as nuvens. Jesus estava falando do juízo. Então, quando o sumo sacerdote ouviu ele falando aquilo, tá vendo? Blasfemou, ele disse ser o Filho de Deus. Aí foi que ele rasgou as vestes. Porque este dito representava juízo. Eles verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. Versículo 31. Ele enviará seus anjos com um forte sopro de trombeta. Som de trombeta significava juízo. Se você ler Apocalipse, você vai ver que João disse lá, foi tocado as 7 trombetas. Então não tem mais, a religião fica esperando o toque da última trombeta, da 7ª. Porque Paulo disse isso em 1 Coríntios capítulo 15, quando soar a última trombeta, então serão arrebatados e tal. Então eles ficam no literal, eles não evoluem, eles estão vivendo como se fosse lá no ano 54, 55, quando foi escrito Coríntios. Ele enviará seus anjos com um forte sopro de trombeta, e eles reunirão os escolhidos de todas as partes do mundo, de uma extremidade à outra do céu. Respeite esse período, respeite para quem foi esses acontecidos, em que época iria acontecer. Versículo 32. Agora aprendam a lição da figueira. Quando os ramos surgem e as folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. 33. Da mesma forma, quando virem todas essas coisas, saberão que o tempo está muito próximo à porta. 34. Eu lhes digo a verdade, esta geração certamente não passará. Que geração era essa? A de Jesus, a geração dos 70 anos, porque uma geração são 70 anos.
Então Jesus disse isso por volta do ano 32, 33. Quando foi no ano 70, naquela geração, ele voltou como juiz e julgou os israelitas. Então ele disse que eu lhes digo a verdade, esta geração certamente não passará até que todas essas coisas tenham acontecido. 35. O céu e a terra desaparecerão, mas as minhas palavras jamais desaparecerão. Então, quando Jesus disse essas palavras, Jesus disse que tudo aconteceria naquela geração, naquela época. A religião traz para os dias de hoje, mas isso foi para o dia do juízo, o dia do Senhor. Quando os anjos vieram e fizeram a colheita. Eu vou te mostrar mais à frente que foi dito que havia chegado o dia dessa colheita, que as frutas, que as uvas estavam maduras. Assim foi dito, veja, em Apocalipse, capítulo 14, versículo 14 ao 20. Apocalipse, capítulo 14, versículo 14 ao 20. Em seguida, vi uma nuvem branca, e sentado na nuvem, alguém semelhante ao Filho do Homem. Tinha uma coroa de ouro na cabeça e uma foice afiada na mão. Versículo 15. Então outro anjo veio do templo e gritou bem forte para aquele que estava sentado na nuvem: use a foice e comece a ceifar, pois chegou a hora da colheita. A safra da terra está madura, pois chegou a hora da colheita. Não chegará, não irá acontecer. João foi mantido vivo, João foi separado dos discípulos. O único que ficou vivo foi ele, porque assim foi dito em João capítulo 21, versículo 22, ele falou para Pedro: Pedro, se eu quero que ele permaneça vivo até que eu volte, o que te importa? Quanto a ti, segue-me. Nero jogou João num tanque ali, num recipiente com óleo fervente, não caiu um fio de cabelo sequer do corpo daquele homem. Aí Nero foi e mandou ele para a ilha de Patmos, porque João não iria morrer. João foi mantido vivo para escrever o Apocalipse, para escrever as 7 igrejas da Ásia. Este livro, o livro da Revelação, os 22 capítulos, não foi escrito para a nossa geração, não foi escrito para os 1000 anos, não foi escrito para outra geração, não, foi escrito para os 7 anjos da Ásia Menor, que era uma referência aos irmãos que se reuniam como igreja na Ásia Menor, avisando que o dia do Senhor havia chegado. Apocalipse capítulo 1, versículo 10, era o dia do Senhor e eu fui arrebatado no Espírito, eu fui tomado, fui levado. Então tudo que ele via que estava começando a acontecer era para ele escrever e enviar esses escritos às 7 igrejas. Por isso que o livro de Apocalipse é metafórico, é um livro cheio de enigmas, porque quem fosse um carnal, uma alma vivente, sem o espírito do entendimento, iria olhar aquilo, acharia que João estava louco, malucão, doidão, boneco de posto, porque escreveu aquelas palavras: dragão, diabo, satanás, antiga serpente. Então aquilo ali, para quem não tinha o entendimento do espírito, achava loucura, então mandava embora. Só que, da mesma forma que o Espírito da Graça nos dá entendimento nos dias de hoje, deu aos irmãos naqueles dias. Eles leram aquilo e entenderam. Então, por isso que a gente consegue entender Apocalipse hoje. Não é porque a gente é melhor que ninguém, não é porque a gente é diferente de ninguém. Não, é porque Deus quer revelar o Apocalipse em nosso entendimento. Assim é. Por isso que nem todos entendem. Por isso que você às vezes fala, a pessoa acha que você está falando em língua estranha, em língua estrangeira com ele. Mas não é. É o Espírito da Graça que revela a nós. Então outro anjo veio do templo e gritou bem forte para aquele que estava sentado na nuvem: use a foice e comece a ceifar, pois chegou a hora da colheita. A safra da terra está madura. Versículo 16. Assim, aquele que estava sentado na nuvem passou a foice sobre a terra, e toda a terra foi ceifada. 17. Depois disso, outro anjo saiu do templo do céu, e ele também tinha uma foice afiada. 18. Então ainda outro anjo que tinha o poder para destruir com fogo. Como foi destruído Jerusalém? Como foi destruído o templo? Fogo. Então isso daqui foi uma representação, uma fala direcionada ao que estava acontecendo em Jerusalém. Então ainda outro anjo que tinha poder para destruir com fogo veio do altar e gritou bem forte para o anjo que segurava a foice afiada: agora use sua foice para juntar os cachos de uvas da videira da terra. Tudo isso aconteceu nessa atmosfera. Videira da terra, pois estão maduras.
19. O anjo passou a foice sobre a terra e encheu de uvas o grande tanque de prensar da fúria de Deus, da vingança de Deus, da ira de Deus. Versículo 20. As uvas foram pisadas no tanque, fora da cidade, e dele correu sangue como um rio de quase 300 quilômetros de comprimento, com altura que chegava aos freios de um cavalo. Veja, por isso aqui está provado que aconteceu naqueles dias. Tem cabimento hoje de Jerusalém ser sitiada por cavalos, com espada, tendo bombas atômicas no mundo, mísseis poderosíssimos, até um traque que se soltar lá em Jerusalém nos dias de hoje destrói tudo. Então, como que nos dias de hoje, para que Jesus volte, deverá acontecer essas coisas novamente? Aí deverá correr sangue da morte dos cavalos e dos cavaleiros, de pessoas ali, uma forma metafórica de falar, e esse sangue chegaria aos freios dos cavalos. Freio é aquilo que coloca na boca do cavalo. Por isso teve a época, por isso aconteceu no ano 70. A colheita ocorreu lá. Foi lá que ele enviou os anjos dele para fazer a colheita, para fazer a ceifa. As uvas maduras eram os israelitas, os que sobraram. Eram as uvas maduras. Por isso que chegou a hora. Os que estavam em Jerusalém foi dividido em 3 partes. Segundo Zacarias, foi uma parte morta à espada, uma parte levada ao cativeiro como escravos e uma parte que passou pelo fogo para ser purificada como ouro e prata. Foi o batismo de fogo. Por isso que João disse: vem um mais poderoso do que eu, que batizará com o Espírito Santo e com fogo. E esse batismo com fogo ocorreu no ano 70. Dentro da religião, eu falo que eu frequentei, você deve ser batizado com o Espírito Santo quando você estiver lá louvando, glorificando, o seu corpo vai ficar quente, você vai começar a transpirar e você vai ser batizado com fogo. Não é nada disso. O batismo de fogo aconteceu no juízo do ano 70. Veja, e quando diz que a fúria de Deus iria ocorrer, a ira de Deus, isso Jesus disse no livro de Lucas, no capítulo escatológico 21, do versículo 20 ao 22. Então a fúria de Deus era uma representação do juízo, da vingança, da ira de Deus, do cálice da ira de Deus, que seria derramado em Jerusalém. Lucas 21, 20. E quando virem Jerusalém cercada de exércitos, saberão que chegou a hora de sua destruição, da sua desolação. Então quem estiver na Judéia, fuja para os montes. Quem estiver na cidade, saia, e quem estiver no campo, não volte para a cidade. Pois aqueles serão os dias da vingança, e as palavras proféticas das Escrituras se cumprirão. Pois aqueles dias, que dias foram aqueles? A metade de 66 ao ano 70. Foram 42 meses, 1260 dias, metade de uma semana, metade de um tempo. Tudo isso significou 3 anos e meio. Pois aqueles serão os dias da vingança, e as palavras proféticas das Escrituras se cumprirão. Todas as profecias a este respeito já se cumpriu. Não sobrou absolutamente nada para a religião. Não sobrou absolutamente nada para os nossos dias. A colheita, a parábola do joio e do trigo, é assim, simples assim de entendê-la. Os anjos que vieram ceifar foi no ano 70. A colheita que ocorreu foi no ano 70, foi durante o juízo. A escatologia consumada. O reino de Deus espiritual já foi estabelecido em seus filhos eleitos. E o próprio Deus está em nós, o Espírito está em nós. Amém? Então, eu deixo com você essa mensagem. A parábola do joio e do trigo. Mais uma conta que não fecha para os religiosos. Eles leem a Bíblia para os futuristas, é um livro enigmático, é um livro selado, mas para os que acreditam na parousia, na escatologia consumada, para os que acreditam, para os que têm a revelação da graça de Deus em sua mente e seu entendimento, para os que foram tirados o véu, o livro de Gênesis e Apocalipse é um livro de receita de bolo, não tem segredo algum. Basta você ler e crer no que você está lendo. Não adianta você basta você ter cuidados com as fábulas judaicas, com os contos da carochinha. Você acreditar que só há um soberano Senhor e Criador, e este é o Espírito, e este não habita em templos feitos por mãos de homens, e este não está
em montes, este não está só nas madrugadas, este não está em um pão e um suco, não. Este não se agrada de ver um filho seu passando fome e sede, ao tal de jejum, judiando, maltratando o seu corpo. Este nosso Senhor, ele não se agrada disso. Ele quer que os seus filhos tenham uma vida de alegria, uma vida de paz, de amor, uma vida de justiça. Mas para que assim aconteça, para que isso aconteça na vida das pessoas, elas devem crer, elas devem deixar-se levar pelo Espírito Santo de Deus, não por invencionices, por doutrinas filosóficas, fábulas de homens, doutrinas de homens. Pessoas que estão sob o domínio de doutrinas de homens, infelizmente, não conseguem ver o espiritual, não conseguem ver o sobrenatural. Não conseguem, porque Deus não dá esse entendimento. A pessoa é filho e eleito de Deus, mas vive uma vida de escravidão, uma vida de escravo. Sendo que é tão simples você ser filho e eleito de Deus, basta você deixar que o Espírito dele te conduza. Basta você levar uma vida de fé. Basta você viver uma vida de um gentil verdadeiro. Um filho de Deus é o filho da fé. É o filho que acredita no invisível, que acredita no sobrenatural. Sem a necessidade de mandinga, sem a necessidade de copo de água, sem a necessidade de vassoura ungida, sem a necessidade de lenço ungido. Não. Nós, o povo da fé, vivemos por fé. E assim Deus nos dá condições para reinarmos em vida. Para reinarmos ainda nesta vida. Porque o reinar em vida é paz, justiça e amor no Espírito Santo. Isso é o reinar em vida. O reinar em vida não é casão, mansão, dinheirão, status. Não, isso é coisa da carne. Isso que anseia essas coisas são os carnais. Os espirituais, tá pouco se lixando para isso aí. Se vier, veio. Se não vier, amém. Então eu deixo essa mensagem com você. A parábola do joio e do trigo, mais uma conta que não fecha para os religiosos. Espero ter contribuído de alguma forma para passar o meu entendimento a respeito da parábola do joio e do trigo. E se assim foi, dê um joinha, compartilhe esse vídeo. Se não é inscrito, se inscreva no canal. Amém? Pai nosso que está em nós, santificado já foi o nosso espírito. Está em nós o vosso reino, já foi feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Graça e paz. Que a graça, o amor, a paz do Cristo ressuscitado esteja sobre a sua vida, sobre a sua família. Até a próxima, se Deus assim permitir. Tchau, tchau.